Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vou pagar promessa. Lembra que nós fizemos aqui aquela vela mármore e eu falei para vocês que eu ia trazer uma outra técnica aqui de vela mármore, então hoje a gente vai pagar, tá bom? Essa é a promessa. Para você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Procura Belas Velas, aqui é o lugar. Procura Ótimas Ideias, aqui também é o lugar, tá? Então já fica com a gente e já adianta o seu likezão aí para dar aquela força para a firma e para a gente chegar para mais pessoas, tá? E eu quero também agradecer meu grupo de apoiadores. Se você quer ser um apoiador aqui do nosso canal, a gente sempre deixa a chave Pix aqui e também tem o Valeu, tá bom? E eu quero agradecer também a Baobá Essências. Hoje nós vamos utilizar muitos produtos da Baobá aqui, tá bom? Então, ó, para você que quer ter também o produto da Baobá, você tem 5% de desconto, tá? Olha, sempre deixa o cupomzinho aqui, ó, fixado para você e todos os meses, fique atento. Todos os meses muda o cupomzinho, tá? Então fica ligadinho aí, para se caso você tá assistindo esse vídeo, já passou o mês de maio, com certeza a gente já atualizou, então procura o nosso vídeo atualizado, tá bom? Agora chega de TTT, bora para os materiais que hoje tá top demais. Os materiais que nós vamos precisar são: aqui nós temos 150 gramas de Ecomix Cream. Essa Ecomix é para você abandonar a gordura vegetal da sua vida, tá? Então o Bruno criou essa Ecomix Cream, deixei ela aqui, ó, só para vocês verem, tá? Ela é bem macia, vou pegar aqui para vocês verem, ó. Olha a maciez, tá vendo, ó? Ela corta na mão, tá vendo como ela é super macia. Então, você não precisa usar a gordura vegetal, tá? Então, Ecomix Cream, ela é bem macia para você utilizar em vidros, tá? Não é para desenforme, é só para utilizar em vidros. Então, a gente vai utilizar 150 gramas aqui hoje. A essência escolhida é frutas tropicais. Essa essência, eu vou falar para vocês que é uma das que eu mais amo. É super cheirosa. Então, nós vamos utilizar 15 ml dela e um vidro da sua preferência. Um becker para a gente medir a nossa essência. Nós vamos utilizar aqui hoje pavio de rolo. Nós não trouxemos esse pavio aqui ainda para o canal, mas eu vou mostrar para vocês que também tem lá na Baobá, tá? Esse pavio de rolo que é o sem parafinar. Para quem quer fazer velas naturais, vamos dizer assim, que você está utilizando uma cera e você não quer utilizar o pavio parafinado, então você pode utilizar esse aqui sem parafinar. Então ele vai ficar encerado. Ele vai ter a queima igualzinho a outra, tá? Mas ele vai ser encerado com a cera que você vai utilizar, tá bom? Então, a gente vai utilizar ele hoje, ele é um pavio médio, tá? E um corante que eu tenho aqui já diluído, já aqui no canal já tem vários vídeos eu ensinando para vocês como deixar o seu corante que é em pó. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Esse corante que é em pó, tá vendo, ó? É um corante que um pó bem fininho. Bem fininho. Então, aqui a gente pega esse corante, mistura com óleo mineral, tá? Ou vaselina líquida, o que você preferir. E aí, ele vai ficar líquido. Então, tá aqui, ó, dentro desse potinho tem azul, tá bom? Corante líquido azul. E a nossa dupla face para a gente aderir nosso pavio, esse canudinho aqui para ajudar a facilitar. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou só derreter a nossa cera e volto aqui para a gente começar o nosso processo. Até já. Aqui, ó, esse pavio, o que eu faço? Ó, eu dou uma apertadinha na ponta, passo por esse furinho aqui e aí eu vou medir assim, ó. Ele sempre tem que deixar um pouquinho para fora, tá? Pra gente já colocar o pavio e aí segurar aqui com um hashi ou um prendedor de roupa, alguma coisa assim. Então, aqui, ó, eu venho aqui, corto a parte de baixo. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Corto a parte de baixo. É super fácil também usar esse pavio. Gostei bastante de usar esse pavio. Aí, aqui, ó, a gente dá uma apertadinha com o alicate.
Tá vendo, ó? Na hora que você aperta com o alicate, ele sobe a orelhinha. Aí você vem e acerta aqui, ó. Dos dois lados, ó. Pra ele ficar bem retinho, senão na hora de você colocar ele lá no fundinho do copo, ele fica tortinho, aí você não consegue aderir. Aqui você pode tanto grudar ele como um cola quente, como a dupla face. Eu tenho a dupla face, então eu prefiro colar com a dupla face que eu tenho aqui. Mas você pode também colar com a cola quente, tá? Sem problema. Aí aqui, ó, a gente já dá uma grudadinha e puxa ele aqui, que é dificultoso um pouquinho, tá? Vou falar pra você que é um pouquinho difícil de tirar, porque ele é bem fininho. Pronto, tiramos aqui. Aqui, ó, eu tenho tipo um canudinho, tá vendo? Mas você pode utilizar também o tubinho de caneta. Esse meu canudinho tá fechado. Deixa eu pegar outro. Que às vezes eu uso e ele fica cheio de parafina. Ó, vem, coloca ele aqui dentro, que vai ficar mais fácil para você aderir ele lá no fundo, senão você não consegue, tá? Ó, vem aqui, pega bem o meinho do vidro, cola bem ele lá, puxou, tirou, acabou. Tá grudadinho lá. Aí a gente tá aqui com a nossa cera já quentinha. Deixa eu tirar todo mundo de cena aqui para ninguém atrapalhar ninguém. A gente já tá com a nossa cera quentinha. Lembrando que essa cera não pode passar de 70 graus, 65 graus no máximo, tá? Uma coisinha que a gente falando sobre pavio, muita gente tem dúvida. Olha aqui, ó, tô fazendo a queima dessa vela. É um pavio fino. Então aqui a gente tá com cera, que é o blend soja e coco. E olha aqui, ó, a piscininha, tá vendo, ó? Faz uma meia horinha que ela tá acesa aqui, então ela já vai alcançar a piscininha toda. E aí, quando ela alcança essa piscininha e o seu pavio tá certinho, aí ela vai começar a exalar, tá? É sobre isso, porque tem gente que acha que acendeu a vela já tem que estar cheirando de monte. Não. E outra, a gente tá num ambiente bem pequenininho aqui, então ela tá perfumando suavemente, tá? Então você coloca uma vela desse tamanho aqui para perfumar a casa toda, isso não vai acontecer, tá bom? Isso aí, pessoal que procura explosão de essência, gente, isso aí vocês não vão achar, tá? Isso aí é ilusão, tá bom? Vela é para iluminar e perfumar um ambiente pequeno, principalmente uma vela pequena dessa, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar a nossa essência. Essa essência aqui de frutas tropicais maravilhosa, vou colocar 15 ml. Vou subir o becker aqui só para eu ver a quantidade que eu devo colocar. Pronto, 15 ml. Eu venho e já coloco ela aqui, tá? Ela tá numa temperatura aqui de 58 graus em média, tá? Cheiro maravilhoso, só para constar, cheiro maravilhoso, eu amo essa essência. Aí aqui agora o que a gente faz? A gente mexe essa essência junto com a cera, para ela ir se misturando aqui, nessa temperatura, ela vai se misturar, não vai ficar grumo de essência, vai ficar tudo certinho. Então a gente mexe ela aqui até ela chegar em 45 graus, vamos ver. Quanto ela tá aqui, ela tá em 53 graus, tá? Então, aqui a gente só vai mexer ela para ela chegar em 45 graus, que é o que o fabricante indica, tá? Que você invase com 45 graus. Vou tampar minha essência aqui. E aí, o que a gente vai fazer com essa vela? A gente vai deixar ela solidificar. Porque o que acontece? Se você não deixar ela solidificar totalmente, tá? Quando ela estiver dentro do seu potinho, se você não solidificar ela totalmente e você vier e fazer essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ela não vai fazer o efeito que tem que ser feito, tá? Porque aí ela vai derreter muito rápido e vai misturar tudo lá de uma vez só, e não é o que a gente quer. Então, aqui a gente vai deixar ela solidificar totalmente e só depois que ela solidificar, aí você pode fazer a técnica que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, ó, ela tá em 50 graus, deixa eu só dar mais uma mexidinha aqui e a gente já pode envasar, tá bom? Dá aquela mexidona. É importante, que a gente faz isso aqui no vídeo, muita gente reclama que o vídeo é longo. Ok, não tem problema, vamos assistir o TikTok. Se você não quer aprender, não fique aqui.
Por que, gente, que eu faço isso aqui junto com vocês? Porque isso aqui é importante, isso aqui é uma aula. Não é, sabe, TikTok ou aqueles vídeos rápidos que você só olha e não vê o resultado e não sabe como que é feito. Você quer aprender? Tenha paciência. Tudo na vida a gente tem que ter paciência, né? Sem paciência a gente não chega a lugar algum. Prontinho, ela já tá em 47 graus, mas aqui o meu termômetro sempre mede aí 2 graus a mais. Então a gente já pode envasar. Deixa eu só colocar um papel toalha aqui para não melecar a minha bancada. Aí a gente vem aqui, ó, coloca, enche até em cima. Ó, ela veio até a borda aqui, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho até aqui. Mas aqui, ó, o certo é você colocar até a cinturinha, tá? Sobrou um pouquinho, porque eu coloquei realmente um pouco a mais, tá? Então, aqui, ó, o que a gente faz? A gente vem, coloca o nosso pavio aqui certinho. E põe um prendedor de roupas aqui, para ele ficar certinho. Ou você pode também colocar um hashi, tá? Eu, para ser bem sincera, não gosto muito do prendedor de roupas. Eu gosto de colocar um palitinho aqui, ó. Quer ver? Assim, ó. Pronto. É assim que eu gosto de fazer. Eu não gosto de colocar o prendedor de roupas e nem o hashi, porque corre o risco dele soltar lá de baixo. E a gente não pode, não quer que esse pavio solte de lá de baixo, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vou deixar ela solidificar totalmente. Quando ela solidificar totalmente, eu volto aqui pra gente fazer a técnica de marmorização, tá bom? Até já. Alguns momentos depois. Com a vela totalmente solidificada, ó, totalmente solidificada. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui a gente corta o pavio, eu vou cortar o pavio aqui. Essa parte do pavio aqui, ó, você guarda, que você pode utilizar numa vela menorzinha, tá? Então, sempre guarda o seu paviozinho. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Eu fiz uns testes aqui, como que a gente poderia fazer para facilitar. Eu não tenho aquele... É tipo um conta-gota, só que bem fininho, que vai lá dentro. Eu não tenho aquilo. Então, aqui, o que eu vou fazer, ó? Você vem com aquele espetinho, tá? Um palitinho qualquer que você tiver. Vem aqui, ó, no canto da vela, ó. E desce o palitinho até lá embaixo, ó. Desce ele até lá embaixo. Não se importa com aqui, ó. O palitinho já tá com azul, tá, gente? Porque eu tava fazendo uns testes aqui pra ver como que a gente poderia fazer que ficaria mais fácil pra gente conduzir a nossa tinta até aqui embaixo. E o palitinho é a melhor forma. Então, eu vou, com esse palitinho aqui, conduzir até lá embaixo, tá? Então, eu vou fazer 3, tá? Não vou fazer 4, porque senão vai tingir muito. Então, eu vou fazer 3 aqui, pra gente dar o efeito que a gente necessita, tá? Faço 3 só. Então, aqui, ó, vem com o palitinho até lá embaixo. Ou até a metade, da forma que você quiser. Não se importe com essa parte aqui de cima, porque depois a gente vai passar o soprador aqui, tá? Não tem problema algum. Aqui, ó, vem até lá embaixo com o palitinho, sobe, até lá embaixo, sobe. Faz isso várias vezes para fazer o caminho certinho, para conduzir todo mundo lá para baixo. Aí aqui, ó, eu vou vir aqui, tá vendo que eu tentei com o conta-gota? Ele tá até sujinho. Então, aqui você pode ou sujar o palitinho com o conta-gota mesmo, ou a gente já colocar lá dentro do nosso potinho direto, ó. Faz isso aqui, ó, umedece ele, vem bem aqui no furinho, ó, e desce ele até lá embaixo, ó. Faz essa mesma condução até lá embaixo. Suja o palitinho mais uma vez. Você vai fazer isso até quanto você achar necessário de tinta aqui, tá? Eu não vou colocar muito, porque senão depois parece que não, mas ele tinge bastante. Porque ele já tá líquido aqui, mas ele já tem um pouquinho de pozinho, então ele tinge bastante, tá? Ó, a gente desce até lá embaixo. Se ficar até a metade também fica bonito. Junta essa cerinha que tá aqui embaixo, aqui em cima, ó, e leva ela lá pra baixo. Junta ela aqui e desce lá pra baixo. E aqui a gente vai fazendo da mesma forma, em todas as partes. Ó, tá vendo que ele suja em cima? Não tem problema, porque aqui em cima também a gente vai deixar azulzinho, tá? Ó, faz isso aqui, ó. Pega toda a cerinha que tá aqui e desce ela lá pra baixo. Se você tiver
Como que chama aquilo, Alê, você sabe? É tipo um condutor de pontinha que parece um conta-gota. Alguém sabe? Deixa aí, deixa aí nos comentários, porque me fugiu da memória. Que é tipo um condutorzinho, sabe? Ele parece um conta-gota, só que ele tem uma pontinha bem fininha que vai super ajudar aqui. Aí aqui, ó, já coloquei a quantidade que eu queria, porque eu não vou exagerar. Vou deixar só essa quantidade aqui. E a gente vem com soprador térmico. Sônia, eu não tenho soprador térmico aqui. O que que eu faço? Você pode utilizar o seu secador de cabelo, tá? Aí no caso, velocidade baixa e a temperatura alta, tá? Então você pode fazer isso com o secador, porque o importante aqui pra gente é aquecer o vidro. Na hora que você aquece essa tinta aqui, ela vai se misturar e aí vai deixar ela com o efeito que a gente quer, tá bom? Ó, aqui a gente vai vir. Vou colocar ele aqui na bancada. Eu acho até que eu vou pedir pro Alê descer a câmera aqui, tá? Por quê? Senão eu vou ter que ficar com esse vidro virado aqui, ela pode escorrer. Então, eu vou pedir pro Alê descer a câmera aqui pra gente fazer isso aqui juntos e vocês verem o efeito, tá bom? Até já. Aqui, ó, eu pedi pro Alê baixar a câmera aqui pra vocês conseguirem visualizar qual o efeito dele, tá? Mas eu vou aquecer bem o vidro aqui, aí pra vocês verem qual que é o efeito, tá bom? Vai fazer barulhinho, tá? Aqui, ó, eu parei, porque você pode fazer isso aqui, ó, essa movimentação com o vidro, ó. Quanto mais você vira ele, mais mesclado ele vai ficando, ó, tá vendo, ó? Você vai virando, porque essa cera aqui de dentro, ela já tá bem amolecida. Então, você pode virar para um lado e pro outro, tá? Ó, pronto. Aí ela já vai ficando mesclado e aí você vai vendo o quanto você quer que ela fique mesclada. Aí aqui em cima eu vou jogar um pouquinho, só para ela ficar mesclada aqui em cima. Bem pouquinho também. Só pra gente derreter a cera e ficar tudo certinho como a gente queria deixar ela bem retinha aqui em cima. Prontinho. E sobre isso, gente, olha que lindo que fica essa técnica. E sem falar que você tem N oportunidades e possibilidades, né? Porque que nem o Ale estava falando, será que não fica legal a gente mesclar com cores? É claro que fica, da cor que você quiser. Eu quis fazer essa mesclado de azul, porque eu acho bem lindo. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa técnica. Assim que secar, eu mostro para vocês aqui a parte de cima como ficou, tá? Então, vou só deixar ela solidificar e vou mostrar para vocês a parte de cima, ela bem pertinho, tá bom? Até já! Voltamos aqui com essa lindeza solidificada. Olha que lindo que ficou! Eu amei, amei, amei fazer essa vela mármore com vocês. Uma outra técnica de fazer essa vela. E aí eu vou mostrar para vocês aqui em cima. Olha que lindo que ficou aqui. Eu achei que ficou top demais essa vela. Maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica, que eu acho que nós arrasamos. Vou falar para vocês aqui, eu ia colocar umas estrelinhas aqui dentro, mas aí fiquei com medo dela depois dançar aqui, mas a gente pode trazer uma outra técnica aqui, onde a gente pode colocar estrelinhas aqui para ficar igual o céu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, ficou parecendo nuvens. Eu achei muito, muito top. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até já! E aí, você gostou dessa vela? Eu amei essa vela, deixa nos comentários. Se você não fez o seu comentário ainda e não deixou o seu like, aproveita esse momento para fazer isso, deixar o seu like e deixar o seu comentário, porque eu preciso muito saber se você gostou dessa nova técnica que nós fizemos aqui, uma nova técnica para você fazer sua vela mármore, tá bom? Então, ó, se você não deixou o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado, porque o sininho ativado, o YouTube sempre vai te avisar que a gente tá aqui com um vídeo novo, com uma outra
um vídeo novo e também uma receitinha nova. Pronto, engasopou, mas saiu, tá bom? E se você não me segue ainda nas redes sociais, ó, deixo aqui sempre as nossas redes sociais para você correr lá e seguir a gente, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.